Olá, boa tarde, bom dia. Tá bom, me apresenta. Ei, tá boa? Vai começar. Vamos? Pode você chegar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Eu sou a Aline, ginecologista e obstetra. Estamos aqui com ela. Ana Paula, nutricionista materna e infantil. Vocês me encontram no @AnaNutrir-e-Cuidar. Meu nome é Luísa, sou pediatra. Vocês me encontram no Instagram LuísaNMV. Tem um episódio anterior a esse, chamado Tentantes. E eu acho que dá muito link para o que a gente vai falar aqui hoje, né? E a gente queria falar um pouco sobre o que toda mulher que deseja engravidar, né? O que de fato assim, ela precisa saber. Eu atendo muitas famílias assim na pré-concepção que vão assim no ginecologista porque querem fazer tudo certinho, né? Isso está crescente, né? Muitas pessoas já querem começar tudo certo. Eu vou falar com esse tema com muito orgulho, que eu estou muito feliz. A gente abriu algumas caixinhas de sugestões de temas e solicitou, né, no Instagram temas, e a nutrição tem sido um tema muito solicitado. A gente achando, abafando quem tava falando de nascimento, de parto. Desculpa. Eu acho que as pessoas estão entendendo que o negócio começa, o buraco é mais embaixo. Que bom, né? Porque realmente Muita coisas... gente mandou pergunta falando que não sabia a questão do chás na gravidez. Essa semana eu atendi uma tentante, ela falou, eu tô reduzindo chás e tal. Eu acho que é muito válido, assim. E pra gente ter uma profissional, assim, né, desse calibre, com tanta experiência, vale muito a pena, assim. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados nutricionais na gestação. E como a Aline mesmo já puxou a sardinha, esses cuidados devem começar antes da gestação, né? Eu tô até... É interessante, eu acho que a gente energeticamente vai puxando algumas coisas, né? E quando a gente decidiu que a gente ia falar sobre esse tema hoje, eu atendi uma paciente essa semana tão complicada. Ela tá na segunda gestação e ela tá absolutamente sem conseguir comer nada. Ela tá passando muito mal, muito nauseada, enjoando muito, vomitando muito. E já atende muito, assim. E o quanto isso acende a lanterna, né, uma luz de que os cuidados precisam ser prévios, porque a gente sabe que o primeiro trimestre ele é desafiador. Então, a gente tem que corrigir carências nutricionais ou pensar num planejamento dietético com uma gestante que só está nauseando e vomitando é completamente inviável. Ela tem que ter tido a reserva dela, Ela né? tem que ter tido a reserva. Eu costumo trabalhar dividindo o atendimento nutricional por fases, porque, obviamente, a gente entende que cada fase da gestação Vai tem ter uma uma demanda carência. diferente, exatamente. E eu costumo brincar com as minhas pacientes que os primeiros 3 meses é o período de sobrevivência. A gente precisa sobreviver a esse primeiro trimestre. E quando a mulher ela não se preparou para engravidar, é uma sobrevivência muito custosa, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas correções importantes nutricionais, porque está às vezes com o exame bioquímico muito alterado, e quando está muito alterado não tem como não tentar fazer, precisa tentar pelo menos, claro que, né, respeitando o momento da mulher, porque às vezes ela não consegue nem tomar um suplemento, né, ali nesse período. Gente, eu tô afundando. Não corta, segue. Se ajeita aí, minha filha. Qual é o meme que tá rolando? É da Lulu. Vocês já escutaram o meme da Lulu? Agora me fugiu, mas Foi? Mas é quase que uma corda Pedrinho, Luísa. Afundando na cadeira. E logo eu que sou É pequena. que aqui no estúdio a gente paga a hora, se ajeita aí. O meu pai, quando ele tá jogando algum jogo, que meu pai teve um AVC recentemente e tá se recuperando e agora já consegue jogar. E às vezes ele para e trava. E eu falo, pai, destrava. Aí ele faz assim com a cabeça. Vai, Luísa, destrava. Mas o meu é a cadeira que tem que... Mas voltando. Voltando. Mas quando a gente pensa, né, que uma mulher corrigiu todas as carências nutricionais antes da gestação, ela já está um passo à frente de uma gestação saudável. Ela já dá o primeiro passo antes da gestação acontecer, né? E, de forma geral, o que a gente pensa, né? De como começar nutricionalmente uma gestação saudável, sem nenhuma carência nutricional. E a gente pode
dosar isso em exames bioquímicos específicos. Não necessariamente são os que estão nas diretrizes, que são recomendados que sejam dosados, mas a gente da nutrição recomenda, né, que pelo menos antes de engravidar a mulher faça um hemograma completo, um estoque de ferro, que aí a gente inclui pelo menos a dosagem de ferritina e uma dosagem pelo menos de complexo B, não somente do ácido fólico. E junto desse complexo B, eu gosto muito de dosar a homocisteína, que dentro do ciclo da homocisteína a gente tem o ácido fólico, é muito importante para o início da gestação, mas tem também as outras vitaminas do complexo B. Então, às vezes, uma homocisteína alterada com um ácido fólico bom, por exemplo, já me mostra um caminho de que as outras vitaminas do complexo B estão ruins, né? Então, no mínimo, isso que a mulher precisa dosar antes de engravidar. Mas a gente sempre recomenda o ferro, a vitamina A, que também está associada à saúde do ferro, o zinco, que também está associado a algumas questões de fertilidade. Saúde do feto, né? Não, saúde do ferro. Do ferro. É, porque assim, todo o hemograma, ele não precisa só do ferro para ele estar estabilizado. E o estoque de ferro da ferritina também. Então, às vezes, uma ferritina está baixa por causa do cobre e da vitamina A que está baixa. Tá ali boa ainda. Exato, Mas ainda. ela vai cair, a gente já começa Já começa Eu a falo, perceber e isso. na visão, às vezes, da medicina, às vezes eu pego um monte de paciente, ai, meus exames estão todos ótimos. Assim, ela vem com já uma hiperinsulinemia, a paciente está acima do peso, sobrepeso, mas ainda tem uma glicose normal. Eu falo, depende muito. Às vezes eu fico assim, mas é quem viu esse exame, né? Exatamente, esse é outro ponto muito importante. Então, assim, antes de engravidar, essa saúde do ferro e do complexo B, principalmente, precisa ser visto. O complexo B, porque faz parte da metilação de DNA. Metilação de DNA é replicação celular. Você vai gerar um outro ser humano dentro de você. O que mais vai acontecer vai ser replicação celular. Se isso não tiver bom, as chances de ter uma má formação ali no iniciozinho da gestação e você ter uma perda fetal ali, um abortamento. Aborto no início da gestação, um aborto precoce, é muito grande. E às vezes é por carência nutricional. Então, a mulher que se prepara, ela precisa ter esses exames bioquímicos feitos em relação a micronutrientes, que vai determinar, muitas vezes, a suplementação dessa pré-gestação. Que hoje em dia a gente já vê um cenário diferente de qualidade de nutrientes no alimento, e é por isso que muitas vezes a gente bate na tecla da necessidade de suplementação. Os alimentos de hoje não são os mesmos de anos atrás, então a gente não consegue, às vezes, somente com a alimentação atingir os níveis necessários de alguns nutrientes. E isso é importante, porque assim, eu pego muito paciente que vai ouvir podcast e tá no mundo da humanização, e ela acha que nada, né? Assim, a intervenção é nada, eu não preciso de nada. Olha, talvez se você tivesse nascido nos anos 20, morando lá no sítio, plantasse a sua comida. Se fosse um homem tivesse catador. Coletor. E seu intestino, seu estômago ia absorver tudo. Mas não é a vida que a gente leva. Então, as pessoas, assim, também tem muito ranço, assim, que fica avaliando nada. Eu falo, olha, você tá num outro contexto. Às vezes a mulher que quer um parto normal acha que num organismo todo normal, mas não é regra. Eu falo que eu pego muita mulher na pré-concepção e mando com muito orgulho para nutricionista. É muito raro pegar uma paciente que não tenha deficiência de ferro de uma B12. De B12, não. Eu fiz com... Luiz era exceção. Não, minha B12 é baixa. Tava baixa. A minha e ela B12 ficou do surpresa. nada tá baixa. Tipo, nunca foi baixa. Não sou vegana, né? Tipo, não tô falando contra, mas eu não sou, assim, que é uma das causas, né? Seria, não como carne e tudo mais. Mas minha B12 tá baixa. E aí a gente fala assim, vai na Nutri, né? Eu fui. E aí, vamos ver onde que tá a origem do problema. Acho que E normalmente é absortivo, né? Principalmente complexo B, precisa de alguns itens na absorção intestinal para serem bem absorvidos. E a saúde intestinal da população, de forma geral, tá cagada, né? Literalmente. Então, Pode falar. Cagada não é nem palavrão. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Então, a gente precisa pensar também em como está a digestão e a absorção de nutrientes dessa mulher um pouco antes dela engravidar, porque ela vai entrar num período que vai ter mudanças fisiológicas que vai alterar o processo digestivo, ele vai ficar mais lento, ela vai ter mais chance de sintomas de má digestão, prisão de ventre, gases, vai soltar muito pum no começo da gravidez. Se já tiver Nossa, eu fiquei ruim, com muita prisão de ventre. Ela vai ficar ainda pior no primeiro trimestre, principalmente. Então, estabilizar tudo isso antes é muito importante. E a questão metabólica, que é ajuste de peso. A mulher precisa estar dentro de um peso saudável. Isso vale tanto para mulheres com baixo peso quanto para mulheres com sobrepeso e obesidade.
ou pelo menos com o estado metabólico um pouco mais estabilizado. Tem algumas mulheres que não E o sobrepeso, ele atrapalha a fertilidade também. não atrapalham. tem? Demais. Sim, demais. É uma das demais. causas de infertilidade. De infertilidade. Às vezes a gente tá num grupo até de aborto de repetição. Se você for ler os protocolos, uma mulher que já teve 2 ou 3 perdas, e você às vezes não encontra razão para isso e tá lá. IMC acima de 30, que já é obesidade grau 1, né? Pode ser Dependendo a do causa. percentual de gordura, o Uhum. tecido adiposo, ele modula de forma hormonal aquela mulher. A gente tem que lembrar que eu acho que o consumo de muito alimento industrializado e ultraprocessado, o que é um alimento ultraprocessado, né? Que tem mais ingredientes, eu entendo assim, né? Ultraprocessado é quando tem um tanto de coisa lá naquele negócio que Que você não sabe nem o que é. Aham. Falei palavrão. Mas você Não se entende reprima. nada. Mas o que é ultraprocessado? Todos esses alimentos, eles são inflamatórios, né? Eu acho bom você falar isso, né, Ana? Tipo, Eu acho bom e até importante que na gestação a gente não recomenda o consumo de alimentos ultraprocessados, não somente pela possibilidade de gerar um processo inflamatório. Todos esses aditivos alimentares, eles não são reconhecidos pelo nosso corpo como alimento, porque não são de fato, né? Só que eles são importantes para a indústria, para a manutenção e preservação daquele alimento. Entendi. Por exemplo, você faz não precisa nem fazer, porque hoje em dia está difícil fazer, mas você vai na padaria e compra um pão francês. Uma padaria que precisa lucrar com pão, quanto menos coisa ela colocar no pão, mais lucro ela vai ter com aquele pão. Então, ela não vai botar um melhorador de farinha ou um melhorador de fermento. Vai ser a farinha, o fermento e, às vezes, a água e só. 2, 3 dias depois que aquele pão tá duro. Tá duro. Aí você tem que fazer alguma coisa com ele, né? Parece que na nutrição, a área que dá mais dinheiro é a área de alimentar quantidade, né? Como que fala? É alimentação coletiva. Isso. E aí que, na verdade, é uma engenharia. conta. Quanto mais você economiza, Maior o lucro. maior o lucro, né? E quando a gente pensa nas indústrias de alimentos, se eles processarem alimentos que estragam nessa rapidez, eles não vão ter lucro. É inviável. Até o transporte vai ser inviável, porque às vezes só o tempo de transporte é suficiente para aquele alimento estragar. Então, talvez a gente tivesse que voltar um pouco e consumir produtos da sua região, consumir alimentos mais artesanais. E na gestação, porque... Que é o que a gente fala de comida de verdade, de comida de verdade, né? exatamente. E tem alguns industrializados, e qual que é a diferença, né? De ultraprocessados para industrializados. Alguns industrializados têm menos aditivos, porque nem tudo que está num saco no mercado é ruim. A gente tem opções de produtos prontos que são saudáveis, que passaram por um processo somente térmico, de congelamento ou de alta temperatura. Perde-se um pouco de nutrientes? Com certeza, mas eu até brinco no consultório, você cortar alguma coisa, você já perde um pouco de nutrientes. Então, é melhor você comer uma coisa mais saudável do que você não comer. E esses ultraprocessados não, eles precisam de aditivos para poder ter melhorador de sabor, para poder durar mais tempo na prateleira. E esses aditivos alimentares, eles estão tão associados a processos inflamatórios, porque eles demandam do nosso sistema imunológico para ser processado, porque eles não são alimento. Aí vai gastando energia, né? Gasta tudo. Você estimula a célula imunológica a ficar mais reativa, você gera citocinas inflamatórias que vão modulando hormônios. Você fica com a glicose mais Você alta. altera o seu intestino, você altera o eixo intestino-cérebro, causando depressão, várias coisas causadas por esses aditivos alimentares. Uma vez você falou um negócio de Coca-Cola. Você falou Coca-Cola causa não sei o que. Né? Porque lógico que a pessoa aqui toma Coca-Cola, né? Mas assim, você falou alguma coisa que a Coca-Cola causa. Eu falei, meu Deus, a gente come sem nem saber, o que causa. E quando a assim. gente pensa num ambiente que a mulher está gerando um bebê, o quanto que aquele aditivo alimentar vai trazer de prejuízo para essa formação? Esses aditivos já têm estudo comprovando associação com várias doenças metabólicas, então aumento de risco de obesidade, aumento de risco de diabetes, aumento de risco de hipertensão, de Alzheimer, de demência, e também doenças comportamentais, TDAH, autismo, somente no agrotóxico, aditivos alimentares e tudo mais. Então, eu falo sempre para as minhas gestantes, você quer ter uma gestação saudável? Começa a fazer comida em casa. Começa a desempacotar menos, desembalar menos e cozinhar mais. Descascar mais. Você já resolve mais da metade dos problemas que você pode ter na gestação. E isso não é brincadeira. Mais da metade dos pacientes que eu recebo no consultório não cozinham mais. Eu sou uma pessoa que não cozinha. E não tem ninguém para... Não, e a gente não tem nem tempo para isso. Não tem nem tempo Porque pra assim, isso. eu lembro quando eu cheguei em Macaé, eu ainda tava trabalhando pouco e tal, eu comecei a querer cozinhar, né? Coisa de casamento, vai cozinhar, nananana. Cara, só que você dura quase uma manhã inteira cozinhando. Eu falo,
Sim. Então, tipo assim, é um tempo que você É um gasta pra investimento. cozinhar. E a minha mãe, que sempre foi muito de falar, não é só. E até esse tempo que você investe no preparo, por isso que nossos avós não eram obesos, né? Porque ele pegava a lenha para ligar o fogo, ia lá, pegava a galinha, matava, já gastou a energia do café da manhã, não dá tempo de ficar gordo, né? E você, na roça, você até faz a sobremesa, né? Mas enquanto você tá batendo lá o Você milho tá pra fazer gastando a energia. papa, você já gastou a caloria. E esse estilo de vida, eu falo, e assim, é endêmico, né? É endêmico. É endêmico. E o que a gente percebe hoje, eu percebo muito no consultório, são mulheres que às vezes que não estão nem no sobrepeso ainda, elas ainda estão eutróficas. É importante lembrar que na gestação, como parâmetro de peso adequado, a gente usa o IMC. A gente não tem como recomendação nenhuma prega cutânea. Que é o índice de massa. Isso, é o índice de massa corporal, que é calculado pelo peso sobre a altura ao quadrado. Uhum. Então, muitas ainda estão com peso dentro do IMC saudável, mas se a gente for olhar a composição corporal, o percentual de gordura é alto e com isso elas já apresentam alterações metabólicas. É muito comum chegar para mim uma gestante, por exemplo, com um exame de sangue somente com glicemia de jejum. E a glicemia está linda, às custas de que insulina? Aí, às vezes, a gente pede para dosar a insulina, e a Porque insulina tá lembrando lá assim, no alto. a insulina é quem bota a glicose Pra dentro pra da dentro da célula. célula. Então, se ela tem que colocar muita glicose pra dentro da célula, ela tem que ficar aumentando cada vez Mas mais, é né? insulina. Então, às vezes, a glicose, ok, tá colocando pra dentro da célula. Isso eu pego muito, assim. Tudo direitinho, Não, tá mas a tudo insulina tá lá, bem. tipo, fazendo um esforço. O Esforço pâncreas tá danado. desesperado, Que né? já é uma resistência insulínica prévia à gestação, É. não diagnosticada. Então, essa mulher não entra com um cuidado maior. Uhum. A gestação por si só já é um estado metabólico que precisa ter uma resistência insulínica. Parte da glicose que alimenta as células da mãe precisa ser destinada ao bebê. Então, se ela não tivesse essa resistência insulínica durante a gestação, o bebê ia morrer de fome. Uhum. Falando grosseiramente, né? E então, se a gente não tem essa avaliação prévia, a gente acha, essa mulher tem baixíssimo risco de ter diabetes gestacional, peso saudável, glicose boa, e lá no meio da gestação, um gatilho para diabetes gestacional. Diabetes gestacional é uma doença que a gente ainda sabe pouco, né? Até alguns anos atrás, o teste que dava o diagnóstico era feito lá com 24 semanas, no 6º mês de gestação. E aí, com o tempo, começaram a ver que tinha bebês já ficando obeso, já nascendo com insuficiência respiratória, que já mostrava esse bebê teve muita insulina durante a gestação. O que faz uma redução de surfactante, que é o que deixa o pulmão aberto. Que né? deixa. Só pra gente... O diabetes é uma doença assim, e é muito endêmico. Eu acho que é muito comum no consultório. O diabetes gestacional, acho que é uma das doenças mais prevalentes, né, na gestação no Brasil. E aí os pontos de corte começaram a ver o que acontecia com os fetos, né, os desfechos. Esses bebês maiores foram cada vez mais rigorosos. Mais rigorosos, pontos de corte. E ainda assim a gente pega, né, Ana, quando às vezes uma mulher que passa batido, que tem uma glicemia de jejum menor do que 92 e passa batido lá no teste de tolerância à glicose, que é aquele teste do açúcar, e você ainda vai ver uma manifestação, porque ela já tinha uma bagagem de uma resistência à insulina, ela já estava acima do peso. E aí o organismo lá no 6º mês, ele já vai aumentar a glicemia para ajudar o bebê a crescer e aí o corpo se manifesta. Então, o diabetes gestacional tem um espectro dele que é silencioso. E aí, com o tempo, eu fui até começando assim, a valorizar muito, muito essa parte da pré-concepção, porque às vezes de 0 dias até 24 semanas, eu não consigo compensar a saúde de uma mulher. Né? Muitas vezes não. A gente consegue, às vezes, controlar para as alterações não avançarem e trazer mais risco para essa gestante, mas o ideal é compensar. Gente, a outra coisa é o hábito, né? Se você tem o hábito de comer mal... A vida inteira. Vai ser na gestação que você não vai ser na mudar. gestação muito que você vai mudar. Contrário. Eu romantizava muito isso, tá? A primeira consulta de pré-natal eu falava, agora é a hora que você vai ter um motivo nobre pra mudar a sua vida. Eu ainda uso essas coisas pra falar, olha, agora é a hora, vamos lá. Mas é muito difícil. Mas, gente, sinceramente, você tem vontade de comer umas coisas... Eu, pelo menos, tinha uma vontade esdrúxula de comer hambúrguer, assim, no início. Luísa, uma coxinha... Ana, não me julgue. Ana, coxinha com catupiry. Eu ia em Juiz de Fora, que é a minha cidade, em Minas Gerais. Lá tem um lugar que tem uma coxinha fantástica. Luísa, faz a propaganda, que a gente já ganha patrocínio. E aí... Fala o nome. Em Macaé tem um buraco da fechadura. O buraco da fechadura. Podia patrocinar nossos lojas. Juiz de Fora. Mas, enfim, eu ficava alucinada. Tipo, às vezes, eu ficava assim...
era um negócio inexplicável. Essa coisa de vontade de comer, a gente realmente passa. Muda, né? Isso que eu ia Muda. falar. Existe a... Então, às vezes, quando você já tem um hábito... Eu até que tenho um hábito alimentar, assim, Ok. médio. Médio pra ruim, eu acho. Mas, assim, tem um hábito que eu tento manter até por conta de ser mãe de 2 meninas. Eu quero que elas comam bem, então eu finjo... Né? Vamos comer. Naturalidade. Então, assim, eu como bem na frente delas. Eu né? já como algo que eu não tenho filho. Mas no geral, então assim, eu como bem no geral, eu tento comer bem, mas eu gosto dessas coisas assim. Eu fui uma criança criada com lanche. No final da tarde não era jantar, era lanche. E lanche é vagabundagem, né? Cachorro quente, é pizza, era nuggets, era não sei o que. Eu falava, gente, minha mãe tinha uma E sim. ainda é a realidade de muitas famílias. Exatamente. Pouquíssimas Então, famílias jantam. jantam. Não, famílias jantam. e aí, assim, e jantar é comer de verdade, né? É. Então, assim, acaba que quando você já tá nesse hábito, se você não modifica ele antes de engravidar, não é no primeiro trimestre. Você Não, ainda você não mais no modifica. primeiro trimestre. Primeiro Porque trimestre, a mulher não hábito, faz não nada. faz nada. Ela às vezes fica deitada, né? Porque ela tem Sim. muito sono, Muita indisposição, náusea. mesmo que ela não vomite, começa a nausear. E é importante falar também, né, que os hormônios alteram a sensação tanto do cheiro quanto do sabor dos alimentos, né? A gente tem alguns estímulos de papila gustativa, principalmente, a gente passa a sentir o sabor de forma diferente. Isso é você come uma coisa e fala, caraca, que sensacional. Então, é claro, né, que precisa melhorar das náuseas para você começar a ter esse prazer em comer, mas aí também vira um prazer diferente de comer. Então você também Você tem teve estímulo. mesmo, assim, de mudar? No livro fala que é perversão do apetite, né? Que a mulher que comia super saudável, de repente teve vontade de comer batata Ruffles. E eu Então, vejo é isso muito no primeiro trimestre. É isso, cara. Muito. As coisas... Muda, fica mais gostoso. Fica mais gostoso, Sei lá, eu queria E quando muito você tá McDonald's. passando mal, só vale a pena comer o que é muito gostoso. Falando bem honestamente. É. Você tá passando mal pra caraca. Aí você vai comer uma salada? Não vai. E muitas vezes... Coxinha com catupiry, delícia, gente. Eu comia aquilo numa felicidade, assim. Lógico que eu comia fruta, tudo direitinho, fazia as coisas Mas direitinho. você lembra até hoje, né? Mas eu lembro até hoje da coxinha com catupiry, que eu ia no centro da E cidade. se você for lá e caçar comer hoje, coxinha. não vai ter o mesmo gosto. Não vai ter o mesmo Não, gosto. então, é questão do hábito, né, pré-concepcional, assim, que eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho antes, é que como eu venho reduzindo muito, hoje em dia certas coisas já não me trazem Tanta felicidade. tanta felicidade. Tipo, um McDonald's já não me traz tanta felicidade como me trazia antes das meninas, né? Porque eu mudei muito a alimentação E é por um causa estímulo delas. de sensações de sabores. E você... E aqui que eu friso muito, né? Quando vem antes da gestação é lindo. É um cenário perfeito, que a gente já consegue conversar sobre tudo isso antes da mulher estar grávida. Mas depois, todos esses estímulos sensoriais vai ser passado para o bebê. Então, assim, a introdução alimentar começa na barriga da mãe. Exatamente. E Que era uma coisa muito Nossa, negligenciada, essa né? é sensacional, Você- gente. todos os sabores estão no líquido amniótico que ele engole, né? Assim, tudo Exatamente. que você come vai passar o sabor. E isso daí é uma coisa que isso foi falado recente, né, Ana? Isso, Sim. isso é novo. Não, é super novo na obstetrícia também. E Eu já assim, não aprendi é, não é exatamente o sabor do exatamente Não do é que do come. sabor, Mas é. ele vai mudando de amargo para azedo, para Isso. doce, de acordo com a dieta, né? Então, quanto mais variada for a dieta, mais flutuante é esse sabor, do mesmo jeito do aleitamento materno, né? Também muda o sabor. E o quanto é rico, a gente precisa melhorar essa alimentação antes da mulher gestar, para ela continuar com uma alimentação saudável e variada durante a gestação, para o bebê comer melhor depois. Não, gente, eu falei, essa frase aí tem que virar o recorte. A introdução alimentar começa Na gestação. Começa na Então, pegando a linha do trimestre, no primeiro trimestre, é claro que tem a questão da sobrevivência, a gente usa alguns artifícios para melhorar, tem que fracionar mais a dieta, comer volumes pequenos, evitar alimentos de difícil digestão, então coisas muito fibrosas, e por isso que às vezes elas me perguntam muito, Ana, por que eu vomito legume e verdura? Porque tem muita fibra, é mais difícil de digerir, a sua digestão está mais lenta, então às vezes agora não é o momento de você comer legume e verdura, dá um tempo, come um pouco ou outras coisas, depois você vai conseguir voltar a comer. Entendi. Então não é o momento de eu cobrar essas gestantes dela conseguir comer salada. Mas é que eu falo, a importância de ter um nutricionista, porque quando a grávida fala isso com um profissional que não é habilitado, e o obstetra não é a pessoa apta a fazer, eu falo, o tempo que eu gasto na consulta dando outras orientações, e aí às vezes ela fala, tá, e agora eu queria falar sobre o que eu vou comer, e eu falo, olha, você vai marcar, porque a consulta com a nutricionista às vezes vai ser 1 hora, e aí Mais eu falo, um pouquinho. ou mais.
Então, é um investimento. Então, não tem como falar de gestação saudável sem assistência multidisciplinar. Não, e ela vai Então, te dar no uma primeiro- opção. Tu não E a levou. mulher, que às que vai, vezes, que ela- vai, que vai Não, Ai, uma pessoa ignorante fala assim, eu pego isso. Ah, eu não comia verdura. E aí você vai falar, então não precisa. É porque o bebê não gosta disso. Eu falo, não, gente, é o estômago. Ele tá muito devagarzinho. Mas só da pessoa falar, olha, vai melhorar daqui a 4 semanas. Mas você pode Exatamente. substituir por, né? Não, e às vezes tolera mais um suco verde, por exemplo. Tolera mais uma fruta gelada. Uhum. Eu falo muito dos alimentos mais quentes, muito temperados, que vão piorar a náusea. Então, a gente comer coisas menos temperadas, mais E a outra coisa, geladas, passar muito tempo de fracionadas. jejum me dava piora náusea também. também. Eu tinha que Aumenta, né, comer. muito. Então, por exemplo, chega uma mulher no primeiro trimestre passando muito mal e me relata 3 refeições ao dia. Eu ela não sou vai a melhorar senhora da nunca. 3 refeições. É. Então, assim, não é um hábito seu comer muitas vezes ao dia. Sinto muito. Você vai ter que mudar para você parar de vomitar. Exatamente, por isso que é bom ir antes, né? É sensacional É. saber disso. E depois, você vai poder voltar ao seu hábito normal. Com 14 semanas, você já vai estar se sentindo bem. É uma média, né? A gente fala a partir da 12ª, mas não é. A gente vai se sentir bem mesmo a partir da 14ª, algumas 16ª, que aí a gente consegue ter uma vida mais tranquila, assim. Então, no primeiro trimestre, se preparando ou não para engravidar, vai ser sobrevivência. A gente vai fazer um manejo São 4 muito... meses aí, né? vai fazer um manejo muito difícil da dieta dessa mulher. Pensando mais no intestino, que normalmente fica preso, e no controle de náuseas e vômitos. O que a gente usa hoje com segurança é o fracionamento e temperatura dos alimentos. E eu uso muito na minha conduta o gengibre. Em tudo. Na comida, Nossa, em água suco com gengibre é tão saborizada, gostoso. em suco, Ana, mastigar o eu gengibre. tinha um professor que falava e depois eu fui ler, mas eu não tinha conhecimento, assim, nunca tinha atuado com nutricionista que ele falava de acidificar os alimentos, né? E que tinha essa mudança no pH. Na verdade, no começo, o estômago ficou com menos acidez, né? No começo da gestação. Por isso que funciona, fica. o limão. É por isso que é importante você comer as Adorava coisas. chupar picolé de limão. Exatamente. Então, antes da refeição, chupa um picolé de limão. Aí depois você come. Ah, não gosto de picolé de limão? Toma um pouquinho de shot suco de de limão. Ou então faz um suco que tem chupei enzima muito digestiva, picolé. um suco de abacaxi, por exemplo. Então, são essas pequenas dicas de primeiro trimestre que ajudam muito a melhorar a qualidade de vida da gestante. E mudou-se muitos parâmetros de ganho de peso. Então, primeiro trimestre é o momento que não há necessidade de ganho de peso. Não tem estrutura gestacional que demande ganho de peso. Às vezes a mulher tem um pouquinho de retenção hídrica nesse primeiro trimestre, né? Mas assim, vai dar uma variação às vezes de 1 quilo, 1,5 quilo. Fora isso, o que tem de placenta, líquido amniótico e bebê ali? Nada, gente. É uma estrutura muito pequena. Mas é porque antigamente era assim, né? Ah, tô grávida, vou comer pra 2. Ah, todo mundo relaxava. Sério, era assim, vou relaxar. Agora, tudo que eu comia, tipo assim, menos e tal, agora, cara, eu perco isso amamentando, né? Muito isso, assim. E às vezes não. A minha mais velha tem 6 anos, ainda tinha muito dessa coisa, tipo, agora relaxa. Engorda. Come o que quiser. Isso, E depois isso. leva essas alterações metabólicas pro resto da sua vida. Não, tanto que as mulheres na época das nossas mães engordavam 30 quilos. Minha mãe né? engordou 30 quilos na minha gestação. E Por foi isso a que eu tenho geração. resistência insulínica. Foi. As pessoas hoje, eu atendi uma A gente paciente paga com o- SOP. E aí comecei a consulta e Síndrome veio do ela e a ovário mãe. policístico. Que é uma doença totalmente ligada, que já começa dentro do útero. E aí ela, uma mulher com IMC de 43, uma obesidade mórbida, e veio a mãe. E a mãe era o retrato da filha daqui a 20 anos, né? 30 anos. E eu comecei a consultar. Aliás, a filha era o retrato da A mãe. filha era o retrato da mãe. E aí, como é que foi a sua gestação? Nasci prematura, de 8 meses. Ah, mas ela nasceu grandona, doutora. Ela nasceu com Ótima. 3.800, com menos de 34 Senhor. semanas. E ali para mim já estava escrito, né? Diabetes Eu falei, gestacional. quanto que a senhora ganhou de peso? Ah, ganhei 35 quilos. Era essa geração dos bebês bonitos, né? Esses dias Gordos até e grandes. o bebê brasileiro que fez, acho que a primeira propaganda saiu aí, aquele bebê gordão que morreu agora infartado, né? Que é um homem obeso, né? Então, diabetes gestacional, às vezes nasce aquele bebê lindão, todo mundo acha lindo, né? E é Aquele o que a bebê- gente tá vendo nessa Você geração vai de ver grávidas, agora, né? 30 anos depois, o adulto obeso. Então vamos pro segundo trimestre, senão a gente vai ganhar. Ah, deixa eu só falar um ponto importante dos proibidos, assim, que é uma dúvida que eu recebo muito, né? O que normalmente eu proíbo na gestação? Álcool,
De forma geral, não tem limite. Não tem álcool. Aprendam isso. Álcool não tem um limite seguro. Pode causar muito problema pro feto. Pode causar... Você só vai ver quando ele começar a se relacionar na vida adulta. Ou então quando ele começar desenvolvimento, a falar, porque tem síndrome alcoólica fetal. E Exatamente. não tem uma dose segura para síndrome alcoólica fetal. Então... Aditivos alimentares, eu peço para reduzir o máximo possível. Então, o que seriam aí os aditivos? Todos os ultraprocessados. McDonald's, biscoito recheado, refrigerante, fast food que não seja artesanal. Lasanha congelada. Comida pronta. É melhor ir comer um hambúrguer na artesanal, eu recomendo, eu deixo. Porque, né? Que é tudo caseiro. Normalmente a carne é caseira, o pão é caseiro, alface, um tomate, não vejo problema nenhum. E, além disso, eu peço muita cautela no café. A gente ainda também não tem, né, Aline, uma dose segura recomendada. Eu vejo muito pelo hábito de consumo de café anterior e como que a mulher processava essa cafeína. Eu, Ana Paula, não restringo 100%. O último artigo que saiu falando sobre o não consumo na gestação, julguei que não teve uma linha tão conclusiva assim, não me deu segurança para usar esse artigo como referência de conduta. E a maioria das mulheres acho que tem uma aversão, né? Bem difícil pegar. E normalmente elas toleram bem o café descafeinado. Essa substituição acontece de forma legal. E os chás? Imagina, você já tem um hábito de café para se manter acordada, aí você tá naquele primeiro trimestre querendo quase dormir. Morrendo. Doida pra tomar um café para acordar, não Mas pode. é bem difícil. A maioria das mulheres não tolera café. Eu Menos tomava as café que estão antes com náusea A também. cafeína é um irritante da mucosa gástrica. Então, se ela estiver passando mal, não naturalmente ela não vai consegue. conseguir tomar. E se conseguir tomar, vai ser muito pouquinho. Então, será que para todas aquele pouquinho é prejudicial? Eu vou julgando caso a caso, sabe? Entendi. Além disso, do café, eu falo muito sobre os chás. A gente também não tem dose segura de chá nenhum, já até falou a não aqui, ser né? do chá de gengibre, que já tem uma dose recomendada, mas mesmo assim com acompanhamento. E falo também muito dos alimentos crus. A gente fala muito sobre a toxoplasmose, mas não é só a toxoplasmose. Então, assim, não pode comer queijo cru, leite sem ser pasteurizado. E os alimentos crus, de forma geral, e o japonês é uma dúvida que eu recebo sempre. O grande problema do japonês é aquele alimento não ter passado por nenhum processo térmico. Então, a mão do manipulador é uma via de contaminação. A forma como aquele alimento foi conservado... Evita, né? Exatamente. Então, todos os folhosos precisam passar por higienização. Todas as frutas que vão ser comidas com casca também. Por isso, cozinhar em casa, né? Porque você não tem Você não segurança sabe como é que foi dos feito. folhosos. Exatamente. Ou então você não come, né? Ou você evita o máximo que você conseguir para você ter uma segurança. E os laticínios também, sem nenhum tipo de processamento térmico. Então, aquele queijo da feirinha, aquele leite da fazenda, não deve ser consumido durante a gestação. Fora isso, eu não proíbo nada. Tudo que é comida pode ser comido dentro do contexto daquela gestante, né? Então, aí a gente vai avaliando e no primeiro trimestre, finalizando essa sobrevivência que a gente vai adaptando a cada sintoma que a mulher tem. Algumas não tem nada, seguem com uma alimentação normal. E acho que a gente vai manejando os sintomas com a alimentação. E no segundo trimestre aqui, de fato, a gente começa todo o manejo nutricional, porque é quando a mulher consegue começar a seguir uma dieta efetivamente, né? E quais são as preocupações... E não é um dieta, é um plano alimentar. Você Plano fala alimentar. dieta... que pra gente dieta não é dieta. Fala comigo que de culturalmente dieta significa restrição. Cara, você fala comigo de dieta, eu vou comer. Não, a gente tá mega fazendo dieta. Mas a dieta é alimentação, né? É. A gente que usa esse termo como restrição. Porque ficou muito associado, né? Igual o exercício físico ficou associado para emagrecer e não pro seu bem-estar. E aí dá raiva do exercício físico. De fazer. Aí você escolhe um que você nem gosta. Só faz exercício as pessoas acham que é gordo, mas hoje acho que tem uma cultura muito diferente, né? De saúde. Mas mesmo assim, eu acho que tá começando a mudar agora. Aí quando chega no segundo trimestre, aí o povo fala assim, então, agora eu posso dar comida pra ela. Ela tá comendo muito pouquinho. É o que o marido fala na consulta, assim, quando volta no segundo trimestre. E é verdade.
Quando eu peso e não ganhou nada na balança, eu falo, nossa, excelente, tá ótimo. Eu falo, nossa, mas ela não ganhou nada, né? Às vezes até perdeu por causa da náusea. E o marido já fica, ela não tá comendo nada, ela não tá engordando nada. Essa Mas preocupação, quem é obeso, né? às vezes, perde no início, né? Perde. Porque começa Perde. a A fazer comer uma... melhor, a fazer uma atividade física ou passando mal mesmo, né? Na verdade, as pessoas que mudam de hábito durante a gestação podem até perder um pouco de peso. Não é indicado o emagrecimento durante a gestação. Mas quando a gente passa por uma gestação sem ganho de peso, já é um processo de emagrecimento. Você faz uma troca energética, né? O peso que não está sendo Maravilhoso. ganhado está vindo de uma demanda energética de crescimento fetal. Uhum. Então, é um processo de emagrecimento. Porque a Entendi. mulher, e assim, eu indico para alguns casos, principalmente de obesidades mais graves. Por que uma mulher que já é obesa precisa engordar 8 quilos durante a gestação? Por que uma mulher que tem sobrepeso precisa engordar 9 quilos, 10 quilos durante a gestação? E a recomendação ainda é essa. É que engorde entre 8 e 14 quilos, 16 quilos, dependendo da faixa de IMC. Eu falo, esse Uhum. protocolo é guia, gente, não é algema. Então, não é às algema. vezes, você não tem um olhar individualizado. E com a crescente do diabetes gestacional, eu fui adaptando meus protocolos de atendimento. Então, até o teste de tolerância oral, que é feito com 24 semanas, eu dou uma segurada no carboidrato. Entendi. Porque eu não tenho certeza como é que essa insulina vai se comportar. Normalmente, nem todas eu tenho essa avaliação prévia da gestação. Mas eu já começo uma programação de ganho de peso baseada no estado nutricional de cada uma dieta um pouco ali segurando um pouco o carboidrato, mas é um período que a mulher começa a sentir mais Carboidrato, fome. vamos lembrar que é Batata, arroz, pão, mandioca, macarrão. tudo que vem debaixo da terra. Exatamente. E tirando essas coisas aqui, as industrializadas. Eu não proíbo doce para mulher que não é diabética, Uhum. mas assim, eu ensino elas a comer. O melhor momento para você comer um doce na gestação, em qualquer momento da vida, por exemplo, é próximo a uma grande refeição, porque você já vai estar mobilizando insulina para absorver a glicose. Então, você não vai promover picos de insulina. O que a gente está fazendo agora, por exemplo... Totalmente errado. Exato. Para o metabolismo é um processo que demanda mais da gente, né? Então, tudo isso a gente vai explicando na consulta de segundo trimestre, que a mulher já vem com mais fome e já tem uma demanda de ganho de peso agora, porque o bebê vai começar a crescer, mas uma demanda principalmente proteica, né, Aline? Segundo trimestre é crescimento fetal, não ganho de peso fetal. E esse crescimento fetal é estimulado pelo consumo de proteína, que na nossa população é baixo. É pra baixo, caraca. né? É baixo pra caramba. Porque é caro, né? Exatamente. E as pessoas E por é caro, estarem... mas não é só isso não, Aline, é hábito também nosso. Porque as pessoas lancham, não jantam. Aí já é menos uma refeição com proteína. Ou com proteína, com baixa proteína. Não é todo mundo... Tem muita gente com medo de comer arroz e feijão, por exemplo. E arroz e feijão é uma excelente fonte de proteína. Então, tem alguns cortes que vêm nos hábitos das pessoas que normalmente colocam alimentos que a gente não precisa e excluem os que a gente por exemplo, precisa. minha mãe achava que jantar era prejudicial, assim. E aí a gente comia cachorro-quente, coxinha. Mas era uma cultura dela, jantar engorda. Mas, gente, o lanche, esses lanches... Mas é uma frase que ficou, igual Jantar- do cordão umbilical, jantar engorda. Eu ouvi isso. Jantar Sim. engorda. E hoje meu sonho é criar o hábito lá em casa de colocar a janta. E eu sou porque uma é pessoa que tem trabalhoso, meio... né? E eu tenho meio que a ver... E que eu acho que é bom até a gente falar isso. Não precisa ser coisa elaborada, não, gente. Não, Pode ser tudo gente. feito numa panela só. Sabe, assim? Não precisa você fazer várias panelinhas. A Rafaela Carvalho, ela é nutricionista, que é uma do Instagram. E ela fala, eu cozinho muito para os meus filhos numa panela só. Tipo, faz várias coisas nutritivas sem ter que... Porque brasileiro Sujar tem um monte de mania de um coisa. monte de panela, né? A gente tem que fazer sem sujar um monte de coisa. Então, assim, não precisa ser grandes refeições, desde que seja comida de verdade. E às né, vezes, assim, eu não gosto muito de ser muito impositiva em alguns hábitos durante a gestação, porque eu entendo que o hábito vem de uma criação familiar de anos de vida. Igual eu tô falando, Né? Nutricionista humanística. Então, assim, não adianta eu falar para uma gestante, olha, a partir de agora você vai ter que jantar todos os dias. Ela vai sair do meu consultório, ela vai pegar aquele... Na verdade, eu não mando papel, eu mando todo o material depois. E ela vai ler, vai falar, poxa, não era isso que eu queria. Ela vai arquivar aquilo e ela vai fazer o que ela acha que ela consegue fazer. Então, o que eu tento buscar?
o que você consegue fazer para poder te orientar? Ana, eu não consigo jantar de jeito nenhum. Se você mandar jantar, eu vou embora, eu vou procurar outro nutricionista. Então, como é que esse lanche pode ser mais próximo de um prato de comida? O hambúrguer que você deu exemplo, por exemplo, sem querer defender o hambúrguer, ele pode ficar mais perto de um prato de comida. O pão é uma fonte de carboidrato igual ao arroz, igual à batata. A carne é uma fonte de proteína. O alface e o tomate é uma salada. Pode adicionar uma cenourinha ralada. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode melhorar dentro do próprio hábito da pessoa, trazendo para o lado da comida de verdade. E uma das coisas é esse aumento de proteína, né? É o aumento de proteína. Cada trimestre tem uma demanda calórica, que é de energia, e proteica diferente. Então, no primeiro trimestre, a gente teria uma demanda calórica que eu particularmente não uso, até porque é muito difícil calcular a dieta no primeiro trimestre, a mulher não consegue seguir. No segundo trimestre, eu já sigo essa recomendação de proteína e de caloria, eu avalio de acordo com o peso da gestante. Entendi. Porque a calórica, se for seguir a risca, é muito calórica. É muito calórica. E eu vejo que muitos nutricionistas mais antigos adicionam muito carboidrato, assim, à dieta. Às vezes a mulher nem comia Nem comia tanto. tudo isso e vira um estímulo, por exemplo, para descompensar a insulina. Então, normalmente, eu dou uma segurada até o teste de tolerância oral. Teste de tolerância oral deu tudo bem, aí a gente parte para um planejamento de terceiro trimestre. Eu gosto muito de seguir um planejamento nutricional para o bebê chegar num peso viável para o nascimento quanto antes, mas sem ser um bebê gigante, obviamente. Então, chegar ali próximo a 36 semanas, com até um pouquinho antes, 34 semanas, com peso viável de nascimento, para não precisar ir para UTI só para ganhar peso, por exemplo. Que às vezes com 34 semanas nasce bem, mas muito levinho. Aí precisa ganhar peso na UTI, por 34 exemplo. ainda tem que aprender a sugar, né? A partir de 35 eles já sugam, mas até 34 eles ainda não sugam. Então eles vão até para UTI também por essa demanda aí de... Mas eu tive uma bebê de 34 que não precisou. Não, já tive muitos, já tive muitos bebês de 34, mas aí 34 fica no limbo, né? fica no se vai limbo. sugar ou não. Se sugar, vai ficar com a mãe. Se não E o sugar, peso, se for um bebê saudável, o peso é uma coisa que faz bastante Muita diferença, né, diferença. pro bebê, né? peso faz muito. Até pela perda de calor, que às vezes ele precisa ficar numa Ele tudo incubadora. compensa no gasto energético, né? O bebê gasta muita energia. E aí também sugar, vale a pena lembrar que sugar é quase um exercício físico pro bebê, né? Então, assim, quase não, é um exercício. do bebê. Aí as curvas de peso, hoje a gente interpreta também bastante pro bebê, né? Antigamente não tinha esse acompanhamento. Mas a gente avalia não só no ultrassom o peso fetal, mas também a distribuição de gordura ali pelo corpo do bebê. Então, tem valor também olhar nas ultrassonografias. Quando a mulher tem acesso a um bom profissional que faça ultrassom, a circunferência abdominal do bebê. É uma medida muito boa, por exemplo, para predizer que aquele bebê está tendo gordura a mais ou uma deficiência de crescimento, né? Não, nem imaginava essas coisas. Porque, às vezes, por Ignorante. exemplo, um bebê numa mãe diabética, que você está compensando a glicose dela, mas se esse bebê aparece com a circunferência da barriguinha, circunferência abdominal muito maior, acima do percentil 75, por exemplo, às vezes a pessoa não tem alguém que coloque as medidas lá na curva, né? Então, por exemplo, no termo, um bebê de 37 semanas que já tem uma circunferência abdominal maior do que 33 centímetros no ultrassom, você já sabe que esse bebê, ele teve repercussão de um diabetes gestacional. É um valor preditivo para esse bebê vir acima da curva quando nasce. Então, você vai ver que às vezes nasce aquele bebê bobão, cansado, né? E o pediatra pergunta, teve alguma coisa? Não teve nada, né? Mas se você olhar, então a curva de crescimento ali, o olhar da nutricionista é um preditivo também para a nutricionista ter um parâmetro. Eu não sei, mas eu acho que você olha, você pergunta, né, se a curva de crescimento na verdade, a do bebê paciente faz acompanhamento comigo, manda todos os exames para minha avaliação, tanto o exame de sangue como olha as outras. Aí eu olho. Aí, dependendo desses resultados, eu manejo tanto a caloria da dieta quanto a distribuição de carboidratos. E é uma parte que a nutrição ainda está engatinhando, né? Porque a gente tem uma recomendação para gestão de carboidrato que eu considero muito alta. Então, às vezes, eu incluo essa mulher, mesmo que ela não seja diabética, né, dentro dos valores de referência do diabetes gestacional como forma de prevenir. Porque eu já estou vendo que o feto está tendo comportamento de ganho de peso e crescimento e assim, maior. não vai fazer mal nenhum, né? Às vezes a mulher, pelo contrário. você até acha que ela tem um pezinho, mas ela tá vindo com os exames normais. Eu falo, gente, qual é o problema de você ser tratada como uma paciente com diabetes gestacional? Você vai fazer o quê? Uma restrição de carboidrato, um manejo na dieta. Isso não vai causar dano nenhum. Muito né? pelo contrário. Pelo contrário, né? Desde quando que doce faz bem, né? Carboidrato faz bem pra saúde. E às vezes a dieta tá tão mal distribuída que a mulher, nessa fase de gestação, sente muita vontade de comer doce porque ela tá comendo pouca fibra,
porque ela está comendo pouco alimento em determinados horários e muito alimento em outros horários, concentrando a densidade de alimentos num horário só. Então, a gente distribuir melhor essa dieta, mesmo que às vezes ela fique só com 3 refeições ao dia, mas às vezes ela come um pouquinho no café da manhã, um tantão no almoço e um pouquinho no jantar. E isso faz ela ter uma alteração dos hormônios ao longo do dia que vai causar aquela vontade enlouquecedora de comer doce no final da E tarde. o que eu vejo também que às vezes o carboidrato ele ocupa o lugar da fruta. Eu vejo isso com as crianças, assim, às vezes eles comem, em vez de comer a fruta, eles, quando começa a dar um carboidrato, eles começam a largar um pouco a fruta. E isso serve pra gente também, né? Pra gente Quando também. você come um pão, eu falo, é mais gostoso, é mais É fácil, rápido. né? É mais rápido. E mais gostoso também. Só de A fazer maioria aquele das vezes. craft, né? Assim, às vezes você gosta mais do que uma fruta, assim. Então, acaba que você elimina um carboidrato, né? Tipo, da fruta com nutriente e tal, pra comer uma farinha branca. Eu falo que é farinha branca com sal, farinha branca com açúcar. Às vezes a gente fica só no farinha branca com açúcar, farinha branca com sal, né? O pão de sal é o quê? Farinha branca com sal. Não, e a gestante que tem um diabetes gestacional, às vezes ela vai com o olho arregalado, né? Eu falo, vai ter que pegar na mãozinha e ser acompanhada conjuntamente pelo nutricionista. E elas vão, assim, achando que o nutricionista vai ser o carrasco. E não. Quantas vezes eu já mandei uma gestante para Ana Paula e na dieta ela passava a comer mais do que ela comia quando estava sem nutricionista. E melhoravam as taxas. E melhorava a glicemia. É incrível, assim, a visão né, do especialista. Do especialista. E faz muita diferença para a saúde da mulher. E, assim, a gente tem que pensar que a gente fala muito sobre esses cuidados da gestação, mas muitas alterações metabólicas adquiridas durante a gestação pode ficar com você depois, pro resto da vida. Então, assim, são 40 semanas, em média. É muito pouco tempo. Vale o esforço para a saúde do bebê e para a sua própria saúde no futuro, não só naquele momento, né? Diminui o risco de um monte de coisa para a vida inteira, dos dois, da mulher e do bebê. E nesse momento a gente tem suplementações muito específicas. Eu normalmente não trabalho com nenhum suplemento pronto. Eu adequo a suplementação à necessidade da mulher. Então, com a presença ou não presença do diabetes gestacional, a carência dos nutrientes que são avaliados em exames bioquímicos ou avaliados clinicamente, porque tem algumas queixas clínicas que já são sinais de carência de nutrientes. Tem algumas suplementações também que melhoram na pressão arterial, que melhoram no fluxo placentário. Então, tudo isso tem que ser visto, cada caso é um caso. A melhora do funcionamento intestinal, com o uso de probiótico terapia. Então, assim, porque quem não tem nutricionista e vai pegar um manual, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, vai fazer uma suplementação básica, né? Por exemplo, que é o ferro e o ácido fólico. Eles são recomendados universalmente para toda gestante e gestação inteira, né? Isso. E às vezes não é só o que precisa. Por exemplo, eu recebo muitas gestantes anêmicas suplementando ferro. Aí eu vou olhar ferro sérico bom, ferritina boa, B12 lá no chão, vitamina A lá no chão. Na verdade, a anemia dela é por falta de outras coisas. Então vai ficar tomando a gestação inteira ferro e não vai melhorar da anemia. Entendi. Então, assim, essa visão, além do que é o recomendado para todas as mulheres, muda o curso daquela gestação e da vida daquela gestante. Muitas chegam exaustas no consultório, falando, não, eu estou me sentindo muito cansada, eu estou suplementando ferro há um tempão e não melhoro. Aí a gente ajusta os outros nutrientes, ela manda mensagem 2 semanas depois, eu sou outra mulher. Algumas com sintomas, por exemplo, de depressão, que está muito associada à carência da vitamina B12. B12, né? A gente corrige a B12 e essa mulher melhora. Então, a gente está prevenindo lá a depressão pós-parto. E não é aquele papo, isso é besteira. Eu vi agora que tem um suplemento bem famoso, assim, né? Que tem um nome que tem para fase pré-concepcional. É o nananã pré, o nananã plus, não sei o quê. E aí agora fizeram um pro puerpério, que nada mais é do que uma suplementação com B12 extra, que ainda assim é uma dose muito pequena. Baixinha. Então, posso aproveitar o gancho? A gente tem uma recomendação hoje na indústria farmacêutica que os suplementos de alimento, né, eles precisam seguir a DRI. O que é a DRI? É recomendação diária de ingestão. É o que a gente conseguiria com a alimentação, por exemplo. Então, são doses que não corrigem carência. Seria só para dar um upzinho na sua alimentação. Se você tiver com uma carência de algum nutriente, aquele suplemento pronto provavelmente não vai conseguir corrigir. E é o que a Aline fala, assim, no universo de um
pré-natal feito somente pelo obstetra, ele não vai ter tempo na consulta para avaliar isso. Entende? E eu não tô falando isso levantando a bandeira que a gestante precisa tomar um monte de suplemento. Às vezes, algumas gestantes Pelo minhas, contrário. muito pelo contrário. Ela toma um suplemento pronto a gestação inteira e ok. E até a gente troca muito figurinha sobre isso, porque é difícil. Assim, eu já tive 3 filhos. É muito difícil na gestação você ficar se entupindo de cápsula. É muito ruim. Você não tá com a digestão boa, às vezes você fica rotando cápsula o dia Nossa inteiro. senhora, eu comi ômega 3, cara, eu não Mas já tomo- tem muitos que agora são gastro-resistentes, né? Absorção no intestino, você não Ah, fica é? rotando. Você aprende estudando muito. A cápsula não se abre no estômago, Luísa. Ela Gente. se abre Tô depois aprendendo, porque, nossa, eu não tomava Mas direito. às vezes nem todo mundo vai ter um benefício claro de tomar ômega 3. Então, dependendo da... É individualização. É individualização. Então, assim, pegar aquele protocolo único, que toda gestante tem que tomar aquele polivitamínico que dá 6 cápsulas ao dia, mais 2 cápsulas de ômega 3, mais uma cápsula de probiótico, mais não sei o que lá, é inviável. Então, a gente tem que ir pelo que é tomar ferro necessário. também é muito desconfortável, Durante- gente. Você fica com gosto E ruim na aí, boca. e teve Você não vai se evolução ocupar com com ferro. Eu nada acho que é nessa importante você vida. falar, porque as mulheres têm trauma quando a gente fala assim, vamos precisar suplementar o ferro, é uma demanda, né? Elas falam, eu tomei o ferroso e eu ficava muito constipada. E mudou muito, né? Assim, O os sulfato suplementos ferroso é uma de ferro. suplementação de ferro que tem uma antiga, absorção É mais pior, barata pra ela é quem mais tem grana, barata, né? exatamente, mas ela tem uma absorção muito ruim. Ela costuma causar irritação gástrica e irritação Mas intestinal, mesmo prisão os de melhores, tá, ventre. Aline? Assim, eu Ah, acho mas que até os não. quelados Até os são. quelados Só dão... que hoje em dia a gente tem, além dos quelados, a gente tem a lactoferrina, Sim. que aí é absorvido como proteína e não como ferro. Então Entendi. melhora muito. E até no universo dos pacientes pós-operatórios de bariátrica, que a gente nem tá falando aqui das gestantes com necessidades especiais de suplementação. Mas a Mas gente eu pode vi- fazer um episódio sobre Tem isso. ainda bem um interessante. outro tipo de suplementação agora de ferro, que substitui, por exemplo, o ferro venoso, né? Que é o hidróxido de ferro. Uhum. Tem uma Nem outra sabia. que é caríssimo. Então, os suplementos estão melhorando. E além disso, tem a forma certa de suplementar. Normalmente, doses altas de ferro, elas não podem ser dadas em uma única tomada. O nosso intestino ele tem uma limitação de absorção. Pra todas as Para vitaminas. tudo. E para o Então, por isso ferro. que tem que tomar, né? Várias vezes. E na gestante que E diariamente, né? a gestante, às vezes, precisa tomar uma dose muito alta, eu até prefiro usar em gotas que a gente vai fracionando ao longo do dia e ela não tem efeito colateral e melhora muito mais rápido, Entendi. entendeu? E aí o terceiro trimestre. Aí é o terceiro trimestre. Agora é Chegando. o... A reta final. O terceiro trimestre, eu É acho uma que demanda de Agora ferro pode pro bebê. engordar. O povo é a hora de engordar o bebê, né? E quando a mulher ela passa da fase da avaliação de diabetes gestacional sem ter nenhuma restrição, é a fase que eu aumento um pouquinho o carboidrato. Uhum. Também com cautela, não é um aumento muito grande, mas Viver de pizza. exatamente, né? E de carboidrato de qualidade também, né? A gente ensina todas essas substituições. Pensando no ganho de peso do bebê. Tem um acréscimo calórico também, pensando nesse ganho de E peso. elas ganham, né? Elas até se assustam, que eu falo que às vezes, só o feto vai ganhar. E a partir de 28 semanas, cerca de 150 gramas por semana. É muita Então, coisa. às vezes, a gente começa a já ver a mulher, né? Isso é importante também. A consulta de pré-natal no terceiro trimestre, você não pode ficar um mês sem ver a gestante. Então, a partir de 28 semanas, a mulher já tem que ser vista de 15 em 15 dias. E às vezes a mulher não tem nutricionista, ela tá lá perdida. Alguém fala que ela vai engordar mais. Quando ela volta de 28, ela volta com 32 semanas, às vezes ela ganhou 4 quilos. Você perdeu, né? O timing, momento de intervir. E muitas vezes ela também não passa pela consulta de nutrição nesse período tão curto. Então, as minhas pacientes, a gente faz um combinado de foi no obstetra, me manda uma foto do cartão pré-natal. E eu acho que é muita coisa para gestante avaliar sozinha, entendeu? Então, me manda a foto que eu vejo se está tudo bem, me manda o laudo da outra que eu vejo. Estando tudo bem, segue o fluxo. Se tiver alguma coisa que precise rever, a gente chama essa gestante para uma conversa e rever. Precisa ser avaliada bem de perto. Então, se ele faria 3 consultas. No mínimo 3 consultas, uma em Entendi. cada E trimestre. no terceiro trimestre, às vezes, esse ganho de peso também não é só peso. E o bebê né? tem uma demanda de... Porque
tem uma demanda de ferro aí, né? Não tem tanto que quando o bebê é prematuro, a gente fica de olho no ferro. Porque a Suplementa gente mais sabe ferro, né? porque a gente sabe que não foi transferido. Não deu tempo. Não deu tempo. É mais no terceiro. Mais no terceiro trimestre. E é quando aparece anemia gestacional mais grave, normalmente. E é muito assim, tipo, bebês abaixo de 37, até que nasce com 37 também, né? Eles não tiveram aquele aporte final ali de ferro. Bom mesmo, né? Assim, E é até interessante falar outra questão que a gente vê falando ainda há pouco, a questão da demanda de cálcio, por exemplo, ósseo no segundo trimestre, né? É um período muito de um ápice de crescimento ósseo do bebê e tem uma demanda de cálcio muito maior das mulheres, né? Do consumo de cálcio pelas mães. O que as gestantes têm cortado muito por causa da alergia alimentar? Laticínios da dieta. Conseguir cálcio por outras fontes é muito mais difícil. Normalmente, a mulher acha que vai cursar tudo bem e na maioria das vezes vai. E outra coisa também que é mito, tá, gente? Não é porque você fez uma dieta restrita de leite que seu filho não vai ter alergia. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Pelo amor de santo que isso não existe, essa coisa de limpeza do organismo. Isso não existe. Pelo amor de santo que tem muita gente crença vendendo isso, nisso. E muito na amamentação também, você vê que as mulheres pobres de comida, cara, come nada, come vento, sabe? Porque não pode isso, não pode aquilo, porque vai dar cólica, porque vai isso. Eu falo, pelo amor de Deus, você tem que comer, minha filha. Não, os estudos mais recentes de imunologia, por exemplo, falam o contrário. Quanto menos gestação fizer na gestação, menos chance do bebê ter reação depois. Só que, assim, também não pode ser aquela gestante que come laticínios todas as refeições. Tem que ter um equilíbrio, né? E o que a gente vê lá no terceiro trimestre desse aporte de cálcio que foi ruim no segundo trimestre? Uma mulher com edema muito grande, com alteração de pressão. Então, eu odeio aquela frase, não, mas eu tô com edema, mas é normal na gestação. Aí você Toda grávida incha. Toda grávida incha. Não, as minhas não incham. Tem um fator genético também. Sim. Inclusive, às vezes a mulher ganhou um peso absurdo, assim. E aí, não necessariamente ela engordou, tá? Às vezes aquilo é água. E aí você tem que saber se você ganhou ali mais de 500 gramas por semana no terceiro trimestre, às vezes isso é uma pré-eclâmpsia inicial, que tá com uma pressão borderline, ali, uma pressão de 13/8 para uma gestante, já merece investigação. Mas aí, o laticínios, além do laticínios, qual a outra fonte de cálcio? Tem fontes vegetais, as folhas verdes escuras também são fontes de cálcio, gergelim é uma ótima fonte de cálcio, só que na maioria das... de gergelim, tô de sacanagem. Pasta é melhor, que é mais concentrada. Mas a gente, na maioria das vezes, precisa suplementar. Quando a mulher come poucas fontes de cálcio, a gente precisa suplementar para corrigir, para evitar alterações de pressão e de acúmulo de líquido no terceiro trimestre. E os suplementos prontos, na maioria das vezes, não tem cálcio. Não tem. Entendi. E acho isso muito legal falar, porque qual que é o problema, assim, com o suplemento pronto também? Geralmente, todos têm corante, Ana? A maioria, sim. E eu falo assim, que é um comprimidinho desse tamanho, que quando você vai olhar a lista de bula, ingredientes. É tudo. Você fala, nossa, esse aqui é bonzão, né? Porque tá lotado. Eu falo, às vezes eu vou suplementar uma vitamina D, uma B12, eu tenho que dar 2 cápsulas desse tamanho. Eu falo, você acha que realmente você vai conseguir ter uma quantidade grande de nutrientes suficiente nesse comprimidinho desse tamanho? Mas é porque eles seguem a DRI, que são dosagens muito baixas. Então, às vezes eu falo, a mulher tá tomando um monte de coisa em doses e microdoses. Eu falo, às vezes você só tá fazendo um xixi mais caro. E né? além disso, vamos voltar lá para o início que eu falei dos ultraprocessados. Os suplementos prontos são ultraprocessados. Eles têm corantes, eles têm adoçantes, muitos corantes e adoçantes proibidos para gestantes e bebês. Então, isso até vale para suplementação de bebê. Tem muita vitamina C, por exemplo, que tem um monte de corante e adoçante que é proibido para bebê e criança. Cabe lembrar também que nem é para ficar suplementando vitamina C. Manda eles para uma laranja, pelo amor de Deus. Mas na gestação, quando a gente pensa em cortar ultraprocessados, a gente tem uma lista de fabricantes de suplementos limpos, que são sem aditivos alimentares. Então, essa lista de aditivos alimentares precisa ser vista nos suplementos também. Isso também é muito importante. E aí, no terceiro trimestre, então, o carboidrato um pouquinho mais liberado, você tá mais feliz. Pega mais o peso. E o desafio maior é o ferro. A gente precisa ter uma atenção especial. Um outro desafio é o ganho de peso. E um desafio muito grande, que eu acho que talvez não chegam nos médicos e vem mais pra gente, são as queixas digestivas.
o intestino volta a Eu tive prender muito refluxo. e começa a ter muito Meu refluxo. Deus azia. do céu, eu tive E aí acho muito que é mais refluxo. compartimental também, né? Mecânico, é mais mecânico, mecânico. né? Não, Assim. mas assim, Aline, você come Nada. nada mas é uma queima. Mas você dá um imagina, desânimo né? atrás A de gente comer. tem Você já come pensando, vai Vai dar ser ruim. E é até um sinal para obstétrico quando a grávida fala assim, hoje eu comi e foi ótimo, nossa, eu comi. E eu falo, esse parto tá próximo, né? Esse O bebê tá desceu. descendo. O bebê, ele ocupa um espaço do estômago, ele não consegue dilatado como antes. Uhum. Então, é uma pressão mecânica mesmo, não tem como fazer refeições grandes. Então, para a gente atingir as recomendações do trimestre, não tem jeito, tem que fracionar mais as refeições. Então, é um desafio para gestantes, comer mais vezes ao dia, pouca quantidade. Eu tenho. Isso seria não, já foi, né? Porque mas é um desafio muito. Você teve grande. nutricionista? Não teve. tive. Ó. Tomei complemento daqueles lá, assim. E Qualquer na um farmácia escolheu, né? Não, mas era obstetra padrão. passou padrãozão, um ômega 3 lá e um suplemento. E largava tudo quando tava amamentando, nem lembrava, achava, não mais isso não. Aí não tomava mais Acho nada. eu ia falar. Porque eu acho o que puerpério nem cabe aqui, né? Mas Não dá assim, tempo. quando nasceu, todo mundo larga, né? É, A Todo mundo mulher larga. E normalmente a nutrição é que não larga. Elas voltam muito na consulta do pós-parto, porque elas têm e muitas aí- dúvidas do que comer na lactação, por exemplo. E aí, come de comida de verdade. E aí, assim, não tive nutricionista. Não lembro de ter carência, mas eu também não lembro de dosar B12. Eu posso até olhar nos meus exames, eu ainda tenho. Se eu dosei B12. Vitamina D, com certeza, eu não dosei, assim. Mas eu também não tive anemia, não tive nada. Eu sou uma gestante até razoável, assim. Mas tem uma coisa... Eu era, né? Mas tem uma coisa que eu acho também. Eu era nova, gente. 28 anos. Faz diferença. Faz muita diferença. diferença. Eu era nova para hoje em dia, né? Que as pessoas estão pensando em engravidando mais engravidar tarde, mais sim. tarde. Às vezes a mulher mais velha, o que muda é que ela tem mais grana, ela já tá numa condição mais estável, então ela tem uma funcionária, ela come melhor, né? Mas às vezes também tem maus hábitos. tem maus já hábitos. Pois é, às vezes Exatamente. carrega E já mais tá com coisa. alterações metabólicas por esses maus hábitos ao longo da vida. Mas assim, eu lembro das gestações eu tentar, assim... tipo, eu comia melhor, assim. Aí meu consumo de fruta aumentava pra caramba. Mas eu nunca fui bizarramente... E eu já tava mudando, que quando eu fui morar sozinha, eu vi que esse negócio de ficar comendo cachorro quente, pizza, não sei o Dava quê. bom. Eu falava, gente, isso não tá normal, não. Não é. Destruindo a Mas mente. a outra Não coisa tive, que é não importante tive falar da acompanhamento. idade, porque esses dias eu estava assistindo Pantanal e aí a Irma lá tá grávida e aí todo mundo, mas fica grávida na sua idade. E, gente, eu não sei quantos anos ela tem na novela, mas parece que ela já tá ali nos 40. E a idade, embora seja considerada nos manuais, lá gestação de alto risco, não é bem assim não, é porque quando você envelhece tem mais chance de você já ter alguma doença, você já tá acima do peso, tem o estilo de vida. Mas eu tenho gestantes assim Super de 40 anos saudáveis. muito mais saudáveis, do que as de que comem 28. melhor do que as de 28. Então aí na residência comendo mal. Então acho que uma coisa assim que eu falo muito, que eu gosto, eu aprendi isso com uma nutricionista, que é o suplemento, ele é o perfume, né? Você primeiro, antes de passar perfume, você toma banho. E tomar banho e comer bem. E não entrega a sua vida no suplemento, né? Eu já tomei Já tô suplemento, tomando, não posso preciso comer qualquer coisa. Eu vou corrigir, exatamente. me Ana passa já tá- tudo A aí. Ana já tá suplementando as coisas que acha que deve, eu posso comer aqui Qualquer do jeito que eu coisa. quiser, não é, não né? Até porque, isso é importantíssimo falar, eu calculo a suplementação baseado no consumo da dieta. Então não vai ter suplementação Entendeu? igual para todo mundo, né? Não Nunca. tem como a gente ir lá no Não. consultório, eu e Luísa sair com a mesma receita. Eu fiz até consulta pré-concepcional, Eu também suplementei. Até a Ana me chamou, a parte nutricional tá boa, mas a metabólica, isso já me dá um norte para onde que eu vou agora antes de engravidar. Esse é o melhor dos mundos, né? Assim, acho que todas as mulheres Pudessem fazer. pudessem seguir. Tivesse E essa aí, consciência também, né? Que eu acho que isso ainda é pouco falado. No nosso universo é muito falado, mas então não é doideira a mulher marcar consulta com o nutricionista 1 ano antes de engravidar, né? seria o melhor dos tempo, mundos. o melhor dos mundos. Seria pra Se ter for igual a mim, que não planeja nada e sai tendo filho, não vai ter jeito. Mas... Luísa, para de ser mal exemplo. Mas eu tenho uma pergunta para fechar o episódio, Fala. que eu acho que eu já falei de todos os trimestres, né? Já. O que mudou
na sua vida como médico depois que você teve uma nutri para chamar de sua? Bom, eu gasto menos tempo na consulta falando coisas que eu não sei, né? Mas antes de conhecer a Ana, e às vezes eu me encaminhava para o nutricionista, mas nem toda mulher tem um nutricionista materno-infantil. E visivelmente, por exemplo, eu tive os desfechos obstétricos, então a pré-eclâmpsia mesmo, né? A gente tem uma mulher que é alto risco. A pré-eclâmpsia ficou menos grave, talvez eu aprendi muito alguns suplementos. O diabetes gestacional é bem raro, muito, muito raro. Eu vejo que vocês controlam muito com a dieta, né? A necessidade da mulher tomar insulina e o desfecho, o peso dos bebês ao nascer, até quando a gente tem uma condição de alto risco, uma mulher que tem tudo para ter um bebê com baixo peso, uma mulher que teve um intervalo entre uma gestação e outra muito curta, que é um fator de risco para ter um bebê com baixo peso ou um parto prematuro. Quanto que é muito curto? Menos de 18 meses entre os partos, é um intervalo interpartal curto. Então, quando uma mulher fala que está amamentando, já quer o outro filho, eu falo, vai para o nutricionista, porque a desnutrição é um fator importante de parto prematuro. Então, diminuiu muito, assim. Então, tem muito raro, acho que eu nunca tive um bebê com baixo peso. Nas restrições de crescimento, existem algumas modificações nutricionais que, embora tenham pouca evidência científica, melhoram você conseguir. Então, teve um bebê agora com baixo peso que, com a nutrição, esse bebê conseguiu chegar em 34 semanas e foi uma vitória, assim. E acho que a satisfação também, curiosamente, é muito raro ter depressão pós-parto, porque eu vejo hoje os estudos estão muito falando, né, da deficiência de B12, ó, a minha rinite aqui, com a depressão pós-parto. E aí, depois que eu peguei na mãozinha da nutricionista, eu não tenho mais gestante com essa deficiência, assim. E elas ficam com muito mais satisfação no pós-parto, porque tem alguém que olha por elas comem melhor, isso repercute também na amamentação. Então, é o melhor dos mundos, assim. E tanto que a mulher que vem engravidar, que acha que tem que vir fazer eu quero fazer um Papa Nicolau. Eu falo, olha, o Papa Nicolau não tem nada a ver com a sua gravidez, é o rastreio do seu câncer de colo. Gravidez é estar saudável, né? Então, comer bem. E aí eu olho, fazer exercício físico, vai na nutricionista, vai fazer atividade física. E se você puder ficar bem de cabeça também, né? Sim. Ajuda muito. Poder ficar bem de cabeça, porque isso daí comanda tudo que a gente tá falando. Tudo que mastiga, né? Não, e desmistificar um pouco, né? A nutrição materno-infantil, a nutrição da gestante é muito mais do que ela vai poder comer, do que ela não vai poder comer. Verdade. Muito mais. Muito mais, ótimo. Então, assim, a gente vem com uma ideia que a nutricionista vai só tirar as coisas da nossa vida. E eu brinco muito, que eu acho que eu escolhi a área materno-infantil porque eu gosto de dar as coisas para as pessoas comerem. Inclusive, dá informação. E, cara, tudo que você fala não pode é o que você Mas quer. vai querer comer. Nossa, não faz isso comigo, não, que eu entro em pânico, falo, não pode. Então, e a importância de a gente ter uma equipe interdisciplinar que, juntando as peças desse quebra-cabeça, a gente muda o desfecho da gestação, muda o desfecho da vida desse bebê pro resto da vida, né? Como que a gente, depois que começou a trabalhar junto, ali, mudou a vida de muitas mulheres. Eu acho que a gente ainda vai abrir um episódio de 1000 dias, né? A gente vai falar sobre isso, mas ninguém tem... poucas... Assim, agora eu acho que está se falando mais, mas assim, na época dos nossos filhos entre 9 e 7 anos, pouco se falava desses 1000 dias, né? E a gente tem que entender que a gestação, ela vai interferir no resto da vida daquele ser humano. Se ele vai ter mais resistência insulínica, se ele vai... Mais saúde ou mais doença. Exatamente. Acho que fechamos, né? E gestantes não tenham medo de procurar nutricionista, né? Elas não vão cortar coisas, vão cortar o que for necessário cortar, mas na verdade você vai ganhar tanta informação e tanta qualidade no que você pode comer e deve comer, e às vezes até uma variabilidade maior. E nem profissionais de saúde, né? Então os médicos também, obstetras, não tenham medo, né, de perder, vocês não vão perder espaço não, né? No Muito mundo pelo a gente contrário. Dividir para conquistar, né? Conquistar novos conhecimentos, desfechos e ter mais aí, como diria minha psicóloga, happy end. Foi muito bom, muito bom. Acho que esse episódio vai ficar aí para estudantes de nutrição, saber que existe, né, muita coisa na ciência aí, quando você intercala. Imagina o pediatra falar com o obstetra, como é que foi a gravidez? Isso aí é o melhor dos mundos. Com certeza. Ficamos por aqui. O próximo episódio eu acho que não vai ser nada científico, vai ser muito bate-papo. Fiquem por aí. Um beijo.